Oi, gente! Donas da Voz está começando, eu sou Lívia Matos e esse é o nosso espaço de empoderamento, inspiração e muita transformação. Aqueça a sua voz e vem com a gente! Hoje no quadro Vozes que Inspiram, eu tenho a honra de conversar com Thaís Chalub, que é advogada, empresária, articuladora de negócios éticos na Amazônia, palestrante, membro do Conselho de ESG do Fórum Brasil Export, mestre pela renomada Universidade da Califórnia, Berkeley, é presidente da Comissão de Créditos de Carbono da OAB Seccional Amazonas, membro do Comitê de Gênero da startup G20 e reconhecida como a Mulher Inspiradora do Ano em 2023. Nossa, quanto título! Atualmente lidera a Future Climate Group no Amazonas, promove práticas sustentáveis e a descarbonização na Amazônia. Thaís também é membro executivo da Berkeley Global Society, onde compartilha seus insights sobre questões ambientais. Sua paixão pela justiça socioambiental a leva a inspirar mulheres em todo o mundo a se engajarem na luta pela sustentabilidade. Que honra, Thaís! Que felicidade te ter aqui, minha conterrânea do Norte, conterrânea que eu falo da minha região amazônica do Norte. Que honra te ter aqui, bem-vinda! Li, muito obrigada, na verdade o prazer é todo meu de estar aqui e eu acho que toda mulher do Norte que é empresária, que está à frente do seu negócio, percebe que muitas vezes é solitário você ser mulher do Norte à frente do seu negócio. E eu fico muito feliz de ver uma mulher tão inspiradora como você trazendo voz e trazendo outras mulheres para o palco para mostrar essa voz também. Então, muito obrigada, é uma honra estar aqui hoje com você. Ai, que querida, que honra minha, muito feliz. Acho que a gente tem muita coisa para conversar, muita coisa para aprender. Quando eu estava lendo aí o teu currículo, eu fico muito impressionada, né? Você é uma mulher tão jovem, com tanta coisa, com tanto prato para equilibrar na tua carreira, tão inspiradora, num tema tão importante que na verdade é foco, né, do mundo todo, que é a Amazônia. Então, eu queria primeiro começar, como eu falei muita coisa que muita gente provavelmente não entende, eu queria te perguntar, antes da gente conversar, se você pode explicar brevemente o que são os créditos de carbono e qual é a importância disso para o mundo. Basicamente, um crédito de carbono significa 1 tonelada de CO2 que você deixou de emitir. E por deixar de emitir, você pode gerar um crédito. E esse crédito ele pode ser comercializado, tanto em mercados voluntários quanto em mercados regulados, ou seja, em locais que há uma lei sobre as emissões. E a importância é porque é um mecanismo de mercado, é o mercado falando que entende o ambientalismo. Então, antes uma conversa que era restrita a algumas salas de universidade, hoje bateu na porta da Faria Lima, bateu nos grandes ciclos econômicos europeus. Essa é a importância do mercado de carbono. Perfeito. E você vê, por exemplo, hoje as empresas se esforçando mais nesse sentido, trabalhando mais para ter os créditos de carbono. Você vê essa mudança acontecendo ao longo dos anos? Nós evoluímos muito. Por mais que ainda falte muito, nós evoluímos muito. Em 2006 foi publicado um relatório chamado Princípios PRI, Princípios do Desenvolvimento Sustentáveis. O que foi isso basicamente? O mercado financeiro entendeu que a partir de agora eles teriam que pensar em critérios sociais, ambientais e de governança para investir. Então, o mercado saiu daquele capitalismo violento, focado apenas em lucro, por uma questão não só de mudança geracional, como de mudança da mentalidade. A nova geração, ela está muito mais preocupada com o propósito, com o que vai ser do futuro dela. Isso é muito importante. Sabe que eu tenho percebido isso até nas escolas. Quando a gente olha hoje as crianças novas, eu vejo muito isso. Elas têm uma preocupação com o meio ambiente enorme. E elas estão sendo estimuladas na própria escola, né? A educação ambiental. E aí eu vou até além, tá? A preocupação com os animais. Você percebe isso também? Eu tenho visto essa nova geração impressionante, como ela é diferente, né? Ela vem evoluindo nesse sentido. É muito legal isso, né? E dizem que é a geração perdida. Eu não acredito nisso. Eu acho que pode ser uma geração com excesso de informação, que às vezes tem dificuldade para lidar, mas uma geração que finalmente entendeu que a gente tem que pensar em saúde, em propósito, em meio ambiente. E nos outros.
e nos outros. Né? Há uma empatia maior, eu sinto isso também. Eu acho que é uma geração muito mais evoluída e que tem muito mais potencial de mudança. Tem um autor que eu gosto muito, que foi o Paul Pullman, foi CEO da Unilever. Ele foi o grande pioneiro em questão de sustentabilidade e os resultados dele foram brilhantes. Que ele fala que precisa de pessoas jovens em todos os níveis, inclusive em conselhos de administração. Porque só os jovens vão conseguir entender como esse mercado que muda o tempo todo vai se moldar. É como se a gente saísse da ilha, né? A gente coloca uma pessoa com uma visão totalmente diferente de fora. Como pode trazer insights importantes, né? Essa diferença de mentalidade, de criação, de educação, né? Porque vem da escola, até da nossa geração, que não é uma geração tão longe, já muda muito, né? Então, eu concordo com você. A gente tem ainda hoje muita dificuldade, não só no ambiente corporativo, mas no ambiente social, em se relacionar com essas gerações mais jovens, né? Porque é como se as ideias ainda não tivessem batendo, é muito diferente, né? É muito legal isso. Thaís, e hoje você é uma referência, né, na área ambiental, assim, e de créditos de carbono. O que te motivou a seguir essa carreira, entrar nesse campo? Como é que é a tua história? Eu sou nascida e criada no Amazonas, né? Eu fiz faculdade aqui em São Paulo, fiz mestrado nos Estados Unidos. E eu acho que eu, como muitas pessoas, eu fui criada para ser alguém. Então, eu fui criada para estudar. E eu só fui conhecer a Amazônia, de fato, quando eu vi o primeiro projeto de carbono. E eu me apaixonei. E, a partir daí, começou a ser propósito de vida. Eu não posso esquecer das minhas raízes, eu não posso esquecer de onde eu vim, eu quero trazer mais pessoas para esse espaço. E uma das coisas que mais me motiva é levar pessoas para a Amazônia. Porque ninguém quer proteger o que não ama. E para amar, a gente precisa conhecer. Cara, é muito verdade. É muito bonito que tenha teu propósito associado a isso, né? A gente teve um evento esses dias em que a gente teve a honra de conhecer a Luísa Helena Trajano. E ela falou uma coisa muito importante sobre propósito, né? Que o propósito hoje em dia não é só o coração, é até o financeiro. Porque hoje as empresas que não carregam consigo um propósito, as pessoas que não carregam consigo um propósito, elas não têm longevidade. Então a tendência é que elas nem existam daqui a alguns anos. E daí a importância da gente ter esse amor, a gente ter esse propósito de querer. Muito bonito, eu sei que você está falando, porque é o mesmo amor. Eu sou do Pará, como vocês sabem. Nós somos vizinhas de região, mas a gente é tão parecida em tudo, né? No sotaque, na culinária, que a gente se sente da mesma terra. A gente tem muito isso, né? E eu sei, o amor, né? Quando a gente olha a nossa região, quando a gente olha a nossa terra, de fato, a gente quer proteger o que a gente ama. Muito bonito que você falou. E aí, você também faz parte hoje do Comitê de Gênero, né? De Startup G20. Eu queria saber qual é o teu papel hoje nesse comitê. O que é esse Startup G20? Dá uma explicada pra gente, qual é o teu papel lá? O Startup G20 é basicamente os países do G20, que são os países mais fortes economicamente do mundo. Eles se reúnem para estabelecer o que nós precisamos para fomentar determinados assuntos. E nesse hall, tem o hall das startups, que a gente sabe que hoje as pequenas e médias empresas, elas são os maiores geradores de emprego do país. E eu escrevi a parte de ambiental do Comitê de Gênero. E uma coisa que me tocou muito é que no relatório ambiental... Vamos parar para pensar antes, vamos voltar um pouquinho. O Brasil tem a Amazônia, tem a maior parte da Amazônia. Hoje devia ser... Só pelo fato de a Amazônia regular as chuvas que regulam toda a produção alimentar, que regulam o estilo de vida do Sudeste, do resto do país, as secas. Só por isso proteger a Amazônia já deveria ser obsessão nacional. E no relatório do Brasil não falava de Amazônia. Então eu falei da importância de fomentar negócios de mulheres na Amazônia. Porque estudos mostram que as mulheres são mais propensas a protegerem o meio ambiente e mulheres em conselho de administração, elas tendem a ter decisões mais sustentáveis sem afetar o lucro. Então, eu concluí falando,
nós precisamos de mais investimentos sustentáveis, nós precisamos de mais conhecimento, mais tecnologia, e para tudo isso acontecer, nós precisamos de mais mulheres que conhecem a Amazônia. E esse foi o meu papel, assim, principalmente. Muito legal, né? Você tocou num ponto da proteção, né? A mulher tem muito esse instinto protetor, inclusivo, e tudo isso. Você sabe que tem um estudo que fala que empresas concorrentes, onde tem mais mulheres líderes, elas são vistas e reconhecidas como empresas mais inclusivas também. Então, mais um fator que ela acabou de trazer aí, que comprova, né, a eficácia de você ter mais mulheres trabalhando na tua liderança, liderando projetos. E, mais uma vez, as pessoas acham, a gente não é contra homens, pelo amor de Deus, nós somos a favor das mulheres. A gente tem um gap aí de gênero de mais de 100 anos. Né? Então, a gente quer e deve trabalhar nessa transformação, que é para sua filha, para as próximas gerações, ela já chegue num ambiente aí mais igualitário, se sentindo tão boas como qualquer outro homem, sabendo que elas são capazes. Então, eu fico muito feliz de você estar... tem tudo a ver com o nosso podcast Donas da Voz, de trazer a voz a mulheres, para que elas ajudem nessa missão tão importante, né? E daí, você fez o teu mestrado em Berkeley, na Califórnia, que é uma das universidades mais conceituadas do mundo aí, muito para quem não conhece, é muito boa. Como é que surgiu essa oportunidade? Quais foram os desafios, assim, que você enfrentou? Você já era formada daqui de São Paulo, você voltou para Amazonas, como é que surgiu isso na tua vida? Eu li um autor que eu gostava muito quando eu estava na faculdade, chamado Aaron Chemerinsky, que ele escreveu mais de 100 livros e ele, de fato, transformou o direito norte-americano em uma linguagem fácil, democrática. E ele é o diretor de Berkeley, o Dean, né, que chama. E eu sempre sonhei em estudar em Berkeley, e aí, na época, eu fiz um trabalho voluntário aqui no André Marrei, que é o Presídio de Segurança Máxima, e fui para Berkeley. Mas o meu maior desafio não foi quando eu fui a primeira vez. Eu tive que trancar o mestrado por conta da pandemia. E nesse meio tempo eu engravidei e eu tranquei o mestrado por um tempo e aí não dava mais para trancar, o meu filho tinha 8 meses mais ou menos, eu tive que voltar. E foi talvez o maior desafio foi terminar com ele tão pequeno, porque é uma carga horária muito alta, mas eu também sabia que pelo bem dele, pelo futuro dele, eu não podia desistir, eu tinha que terminar. Então, o maior desafio foi esse. Ele não dormia e eu tinha que estudar. Aí, ele acordava 2 da manhã e eu tinha acabado de fechar o livro e terminar de estudar. E ele já estava acordado e de manhã tinha que ir e voltar. Mas, no final, tudo dá certo. Nossa, não é fácil, né? A vida das mulheres que eu falo, trabalhar, equilibrar. Como é que você consegue equilibrar tudo isso, né? Você que tem um filho pequeno de 3 anos... você tem tantas coisas hoje no teu prato, né? Tanta responsabilidade. Como é que você organiza essa atuação? Tem o Future Carbon Group, da OAB, consultoria jurídica, tua atividade empresarial, né? Independente que você tem muitas frentes acontecendo. Né? Como é que você consegue, por exemplo, organizar teu tempo? E ainda ser mãe, e ainda ser dona de casa, e ainda ser esposa, namorada, mulher, ou enfim, o que quer que seja. Mas como é que você faz? Eu acho que nesse ponto a gente tem que ser muito honesta, sabe? Ninguém vai ser perfeito em tudo. No momento que eu tô no meu trabalho, às vezes eu tô falhando como mãe. Às vezes eu posso estar perdendo algum momento com meu filho porque eu estou no meu trabalho. E no momento que eu estou 100% com meu filho, eu posso estar falhando também no trabalho. Então, eu não sou perfeita em tudo. Eu tento administrar como eu julgo válido, tentando ter momentos de qualidade com meu filho, tentando priorizar os finais de semana para ter uma atividade legal com ele. Antes de viajar, eu levo ele para dormir na minha cama uns 2 dias antes, para ele ter um contato maior comigo. Mas a gente não consegue fazer tudo e ser perfeito. A gente tem que abandonar essa ideia de que a gente tem que ser perfeito em tudo, porque a gente não vai ser. Você sabe que isso é unânime, né? Eu sempre pergunto para as mulheres que vêm aqui como é que elas equilibram. E é unânime, a gente não equilibra. Me ensina, eu quero ninguém equilibra. Porque é muito difícil, né? Eu acho que e rola um sentimento de culpa, né? Na gente, muitas vezes. Que bom que você é até bem resolvida com isso, porque a gente acaba no final do dia dando atenção para o filho que mais precisa de atenção. E o filho, quando eu falo filho, é o prato.
né? Então, ou é o trabalho... Eu, por exemplo, também, eu tenho Donas da Voz, tenho a empresa que eu trabalho, tenho Mulheres Inspiradoras, tenho meu casamento, tenho meu lar, tenho as minhas filhas de 4 patas. Então, tem um momento que você fala, eu me sinto culpada eventualmente, eu viajo muito a trabalho, e eu deixo a Bela, que é minha cachorrinha, muito tempo. Só eu me sinto culpada, olha só. Eu imagino você também, né? Não sei se isso bate em você ou não, ou se você realmente já administrou isso, mas não é fácil. A culpa sempre vai vir. Eu acho que a mulher pode ser a mais empoderada, mais forte, sempre vai vir uma voz com culpa. No meu caso já foi muito pior. Hoje eu administro muito melhor essas relações. E eu acho que o que mais me ajudou a administrar é conviver com mulheres tão maravilhosas como você, como o depoimento da Luísa Helena ontem, que teve 3 filhos, falou, gente, eles entenderam e estão otimamente bem e me admiram muito. Então, eu acho que compartilhar com outras mulheres melhora esse sentimento de culpa. É como se fosse uma rede de apoio, né? A gente se olha, se espelha nessa outra mulher, uma apoia a outra. E é verdade, ela até comentou um negócio que ela fala... Ninguém me perguntava, como a minha mãe e minha tia já eram empresárias, ninguém me perguntava com quem eu ia deixar meu filho, porque elas já tinham me deixado. Então elas entendiam perfeitamente que para trabalhar tem que deixar em algum momento, né? Então é essa nossa vida mesmo de equilibrar. E os homens agora, a gente tem muitos homens aliados, né? Eu acho que os homens cada vez mais entrando também na responsabilidade do lar, de cuidar da família, né? A gente tem que ter homens aliados. As mulheres bem-sucedidas não conseguem mais estar com um homem independente emocionalmente, em que a mulher tem que cuidar do lar, a mulher tem que cuidar do filho, a mulher tem que ser uma super amante. Então não existe mais isso, né? Hoje é tudo muito compartilhado nas relações, né? As pessoas entendem que isso não é uma responsabilidade só da mulher, né? Que é todo um complexo que precisa ser administrado e, como tal, precisa de pessoas ajudando, né? Porque a gente não dá, de fato, conta só. Não tem como, né? E aí, você tem alguma rotina, por exemplo, ou estratégia específica para você manter o foco e produtividade? Porque às vezes você está em casa, digamos, trabalhando. Aí surge sempre as distrações. Como é que você mantém? Qual é a tua rotina? Você levanta, toma café, medita, sei lá. Como é que funciona? Eu levanto mais ou menos 6 da manhã e eu tento, como eu falei pra você, nessa questão de equilibrar, eu tento todo dia levar meu filho na escola. Eu tento não terceirizar isso. Porque muitas vezes é o único momento do dia que eu tenho com ele. Então eu acordo, já ponho uma roupa de academia, levo ele na escola e vou treinar. Então esse momento de foco no início da manhã é muito importante. Aí quando eu tomo banho, as primeiras atividades do dia são sempre as mais importantes. A primeira estratégia é sempre planejar a minha semana no domingo. Nunca vai ser perfeito, mas planejar mais ou menos. E um dia antes, na noite anterior, rever meu dia. Rever o dia seguinte, o que você vai fazer? Rever o dia seguinte. É muito legal essa estratégia da manhã, porque eu falo que é o único momento da agenda que a gente é dona, de fato. É na parte da hora da manhã, a hora que acorda, né? Porque as reuniões não começaram, os eventos não começaram. Então, você é literalmente dona da sua agenda, né? E, de fato, para estabelecer rotina, precisa fazer sempre, né? E tem que ser no horário que você consiga. Muito legal. E aí, com tanta demanda, você cuida da saúde mental? Então, acho que talvez eu esteja falhando um pouco nisso, mas eu gosto muito de ver vídeos de meditação, principalmente à noite, quando eu sinto que é um momento que eu preciso desligar mais. E o exercício físico me ajuda muito. Exercício físico é prioridade na minha vida. Eu percebi com a prática que nos momentos em que eu deixava para depois, colocava um compromisso no horário do meu exercício e não fazia, o meu dia era pior e eu produzia menos. Mas você gosta? Eu gosto. Eu tô tentando... Como é que a gente gosta, né? Assim, eu acho que é hábito, né? É hábito. Porque é muito difícil, assim. Eu, por exemplo, eu falo... Eu não tenho esse amor todo. Ai, tô louca pra malhar, meu dia vai ser melhor. Eu tô ainda nesse exercício, sabe? De cuidar de mim. E eu confesso que... Quando eu tô num momento muito workaholic, eu tô trabalhando muito, não me sobra energia pra fazer. Por isso que talvez estabelecer a rotina no começo do dia seja melhor, né? Mas você tem que fazer por disciplina, porque motivação... Você nem sempre vai estar motivada. E tem que... Você vai na força do ódio de vez em quando? Vou lá, vou malhar. Por disciplina, porque eu tenho que fazer, porque é assim, porque é o dia, porque é o que eu devo fazer. É uma obrigação como qualquer outra. É uma obrigação comigo mesma.
e que tem que ser a prioridade, né? Gente, olha aqui, eu aprendendo, feliz da vida, tô precisando aprender tanta coisa nesse sentido, nesse quesito, mas é uma coisa muito importante que a Thaís está falando, né? É a gente ser a nossa própria prioridade. Não adianta também só ficar trabalhando e ficar postergando isso, porque se você não para por bem, o corpo te para eventualmente. O corpo ou a cabeça vão te parar eventualmente, sim. E você vai ter que parar forçadamente, né? Então, para evitar isso, de fato. Muito legal! E aí, você foi homenageada com o selo Inspire Women of the Year. Gente, Mulher Inspiradora do Ano. Pela Berkeley Global, né? Pelo que ela faz. E aí, tão nova ainda, olha esse orgulho. E do Norte, e da Amazônia, e mulher. Gente, é tanto orgulho aqui. E o que esse reconhecimento significa para você, né? Como é que isso impacta, por exemplo, a tua motivação para continuar o teu trabalho, para continuar o que você está fazendo? Qual é o significado desse selo? Basicamente, eu recebi esse selo por conta de um projeto que nós conseguimos combater alguns madeireiros ilegais. E, na verdade, eu olho para trás e penso quantas outras pessoas de lá eu posso levar para esse palco também. Porque eu fico pensando, tem tanta gente maravilhosa que podia dividir esse prêmio comigo, mas que muitas vezes tem as barreiras das oportunidades, da língua. Então, eu voltei desse prêmio muito reflexiva de quem ano que vem eu posso indicar para estar aqui. Não que eles vão aceitar a minha indicação, mas... como que a gente pode trazer mais pessoas da Amazônia para esses centros econômicos, para esses palcos e para fazer as pessoas entenderem o que deve ser feito de fato, né? Você vê muito bonito isso, o teu altruísmo, né, em querer mostrar a outras pessoas, não só tá sozinha lá, mas mostrar que tem muita gente fazendo também. E como você acha que lá fora isso é visto? Você acha que é dada a devida importância para a Amazônia? Ou não? Você acha que a gente pode ainda trazer muito mais visibilidade? Como é que você vê essa situação? Eu acho que a Amazônia hoje é hype, né? Que chamam. Tá na moda, é muito bonito falar. A gente vê nós vemos vários palcos sobre a Amazônia, de pessoas da Amazônia. Só que a gente não vê as pessoas que moram lá nos palcos. Então, eu acho que hoje o mundo enfrenta um desafio de representatividade. E eu não acho que as pessoas de lá não precisam estar nos palcos. Mas as pessoas daqui também precisam estar. Precisam ser ouvidas. Precisam ser ouvidas. E o que a gente vê? A gente tem hoje uma tendência de muitas pessoas de fora que vão para a Amazônia para fazer projetos econômicos, sociais. E são essas pessoas que estão dizendo que é a Amazônia para o mundo. Não quem vive lá. Não quem sabe da realidade. Não do empresário local que sabe os desafios de infraestrutura, de logística, de saneamento básico. Então, eu acho que hoje o mundo enfrenta um desafio ético de trazer representatividade para essas pessoas, porque a Amazônia não vai ser salva de fora para dentro, e muito menos com um olhar colonizador. E você acha que o brasileiro, as pessoas da região, têm esse olhar mais consciente de proteção? Ou você acha que a gente está aquém da parte de educação ainda e que mais precisa ser feito para os programas nossos, locais do país, para isso? Eu acho que como eu falei para você, o mercado financeiro entendeu que ele precisa investir em fazer investimentos sustentáveis. Mas eu acho que a gente ainda não virou aquela chave para entender que esses investimentos têm que ser lá, na Amazônia. Porque hoje a gente tem o maior patrimônio do mundo responsável pela sobrevivência na Terra. Isso é muito forte. Então, a gente tem que direcionar esforços para lá. A gente tem que jogar o centro decisório e financeiro para lá. Até porque eu acho que isso vai ser uma tendência. E quem estiver na frente vai sair ganhando. Com certeza. E tem que sair de dentro para fora, como você falou, né? Não é pessoas de fora até querendo lucrar financeiramente e ter benefícios numa coisa que é do Brasil, né? Mas eles podem lucrar se tiver coparticipação. Se a gente abandonar aquela ideia do colonizador que chega, extrai. Igual como a gente aprende desde a escola que os europeus vieram para o Brasil e salvaram o Brasil.
como se nós precisássemos sermos salvos. E eu acho que cabe um olhar muito mais colaborativo, de compartilhamento de experiências, mas também precisa compartilhar benefícios. Porque o dinheiro, em todos esses ciclos que já tiveram na Amazônia, o dinheiro veio e foi embora. Agora a gente precisa começar a fazer o dinheiro ficar. Com certeza. Muito interessante essa visão, né, gente, da parte da visão do colonialismo, né, que você pontuou. E existe formas de todo mundo até lucrar, desde que seja uma parte sustentável, de cooperação, de participação, muito legal. E você sendo uma mulher, assim, super inspiradora, tão nova, eu te admiro muito, queria te dizer isso. Você é uma inspiração, de fato, tenho muito orgulho da nossa voz ser representada por você. Quem foi a mulher que te inspirou? Quem são as mulheres que te inspiram na tua vida? Eu tenho algumas, eu vou citar 3. A primeira eu tenho uma tia que ela é uma mulher muito forte. E quando eu engravidei, eu fiquei um pouco confusa. E agora? Porque a gente é ensinada que a maternidade é inimiga da nossa carreira. De uma forma muito errada, né? Porque não tem que ser assim. E essa minha tia foi mãe, e depois de ser mãe, se formou para juíza, foi juíza no interior, fez um trabalho incrível de desenvolvimento das mulheres e criou um filho que é um fenômeno, foi o deputado federal mais jovem, mais votado do Brasil. E ela me deu palavras de muita força e eu me espelhava muito nela, tudo que ela fez sendo mãe. Então, a primeira é minha tia, Elza Vitória. A segunda, eu vou um pouquinho mais longe, para os Estados Unidos, que é a famosa Ruth Ginsburg. Ela é maravilhosa. Fizemos já um spot sobre ela, senão acompanha lá no nosso feed, que tá lindo. Tem algo muito forte que eu li em um livro dela, que antes eu tinha muito eu queria muito lutar. Eu queria ocupar o espaço lutando, gritando, e se eu sentia que alguém me tratava diferente, eu revidava, eu reagia. E uma coisa importante que ela falou é que nem sempre é momento de lutar. Às vezes nós temos que ser estratégicas. Ela conta que quando ela entrou em Harvard, teve um jantar extremamente machista e que ela não falou nada. Ela fingiu aceitar. Porque ela sabia que aquele não era momento de lutar. Se ela tivesse lutado, talvez ela não tivesse crescido na carreira para mudar o direito de todas as mulheres como ela mudou. E eu percebo que em muitos momentos da minha vida eu preciso ser estratégica. Eu preciso ouvir para chegar em certos lugares e fazer a diferença. A Ruth Ginsburg foi a segunda. E a terceira é uma amazonense, Eunice Miquiles. Ela foi a primeira mulher senadora do Brasil. Ela foi uma das pessoas mais importantes no direito das mulheres na Constituinte. Quando ela foi ao Senado, não existia nem banheiro feminino. E eu fiz faculdade aqui em São Paulo, se falava muito de Eunice Miquiles. E no Amazonas ninguém conhece, ninguém fala dela. É como se ela tivesse sido apagada da história, uma mulher tão importante para a história do Brasil. E eu sempre tento não só me inspirar no que ela fez, mas contar um pouquinho para mais alguém sobre quem foi a Eunice Miquiles. Porque tudo que ela fez não pode ser apagado. As mulheres de lá têm que enxergar que alguém já esteve lá. E a primeira do Brasil foi do Amazonas. Ai, que inspirador, que mulheres incríveis que você descreveu. São, de fato, inspirações. Fico muito feliz de te ver, admirar e enaltecer outras mulheres, que é mais importante. Obrigada por trazer isso pra gente. E aí eu queria saber, como é que você vê hoje o papel das mulheres no desenvolvimento sustentável da Amazônia? Recentemente teve a abertura a final da X-Prize no Amazonas, que é um prêmio internacional. E enquanto eles foram fazer os trabalhos, os testes tecnológicos, eles percebiam que as mulheres tinham muito mais abertura para aprender sobre novas tecnologias que os homens, porque elas estavam muito mais propensas a mudanças. E da mesma forma, há estudos que a mulher tem mais tendência ao cuidado. E historicamente a mulher, ela teve que administrar o lar, a casa. Então a mulher tem um instinto natural, tanto de proteção, que leva ao meio ambiente, como de negócios.
Então, um investimento sustentável da Amazônia passa por mais mulheres. E elas estão sendo esquecidas. E elas sendo esquecidas, o mundo inteiro perde uma mão de obra e uma capacidade intelectual valiosíssima. Com certeza. E você vê hoje essa diferença, você vê a parte de sustentabilidade sendo mais dominada hoje por homens do que por mulheres. Numericamente, há mais mulheres na sustentabilidade do que homens. Todavia, nos cargos de poder, se eu não me engano, apenas 30% dos cargos, não lembro exatamente o número, mas é um número infinitamente abaixo nos cargos de poder, por mais que as mulheres sejam a maioria em iniciativas sustentáveis. Ou seja, quem está definindo, dando as ordens ainda são a maior parte composta por homens. São os homens. Olha só, precisamos mudar essa realidade, né? Começar a valorizar, entender os skills, as qualidades, né? E, de fato, trazer uma meritocracia mesmo. A mulher poder mostrar o que ela é boa, o que ela consegue trazer, né? E outras mulheres vão se inspirar, né? Quando a gente olha mulheres em cargos de liderança, a gente se sente inspirado, a gente se sente representado. E muito mais outras mulheres vão querer também assumir um papel desse porte nessa área, né? E daí, quando você pensa assim na tua carreira, quais são os teus planos para o futuro em relação à tua carreira ou promovendo a sustentabilidade na Amazônia? O que está por vir aí? Eu tenho uma empresa agora que chama Amazônia Connect, que basicamente conecta o que há de mais poderoso no capital com o que há de mais valioso em iniciativas na Amazônia. Então, a minha ideia é trazer um pouquinho do mundo para a Amazônia e trazer um pouquinho da Amazônia para o mundo. Então, o meu plano é me fortalecer cada vez mais como uma articuladora de negócios éticos na Amazônia como um todo. Que legal, assim, até empresários, por exemplo, querem fazer negócios, querem fazer a parte de desenvolvimento e você seria essa conexão entre a região e essas pessoas querendo produzir ou, enfim, negociar. Basicamente, assim como acelerar negócios na Amazônia, sempre focando em pessoas e um desenvolvimento que volte para as pessoas da região e para a própria infraestrutura, que gere empregos, impostos e afins. Ah, muito legal. E quando a gente, voltando até o assunto do crédito de carbono, que a gente começou o programa, como é que você vê a evolução desse mercado nos próximos anos? Você acha que, assim, existe uma melhora? Como é que está o Brasil nesse contexto, por exemplo? O Brasil tem o maior potencial de carbono do mundo, em termos logísticos, em termos de vegetação e afins. Todavia, o Brasil está muito aquém em projetos de carbono, por questões como governanças, por uma problemática de fundiária. E o Brasil tem um projeto de lei do mercado de carbono regulado que ainda não foi aprovado e deve estar por vir a aprovação desse projeto. E o mercado vai aquecer muito, principalmente se o projeto permitir créditos do mercado voluntário. Entendi. E o Brasil, ele está avançado em relação a isso? Existem outros países que também são bons? O que a gente pode aprender para a gente chegar lá, por exemplo, já que a gente não está ainda lá? Mas quais são os outros países, por exemplo? A União Europeia tem uma legislação muito robusta em relação aos mercados regulados. E eu acho que o problema do Brasil, ele passa por todas as esferas. Principalmente nas questões fundiárias, são questões que não vão ser resolvidas por uma mão só. Mas eu acho que o que o Brasil tem que aprender é começar por algum lugar. Se quer começar pelo mercado regulado, vamos começar pelo mercado regulado. A gente não tem ainda uma política regulatória que seja, por exemplo, interessante o suficiente para nos avançar nesse sentido. Ainda falta muito. Não, há um projeto de lei que já foi aprovado na Câmara e está para aprovação no Senado. Ah, que bom. Então a gente está evoluindo, pelo menos, quando a gente olha, né? Porque a gente está falando de uma região que está, basicamente, a grande parte está no nosso país e a gente está ainda aquém de outros países que não têm essa potência que a gente tem, né? Então a gente está na hora de realmente começar a desenvolver políticas públicas, né? De desenvolvimento, de financiamento, de regulamentação, de tudo que a gente precisa para ser o principal. Na verdade, eu não miro o Brasil nem para estar entre os melhores. Eu acho que, por estar aqui, a gente tem que ser o principal
alto-falantes. Não, o Brasil tem que ser a porta-voz do mundo em questões ambientais. Exato. Nós temos 60% da maior floresta preservada do mundo. Por mais que tenhamos grandes problemas de desmatamento, o Brasil entrou em um dos maiores emissores de carbono do mundo por conta do desmatamento. Mas o Brasil tem que ser esse grande player global. Isso iniciou com uma política brasileira desde a época do governo Collor, quando ele trouxe a Rio 92 para o Brasil. E deve se fortalecer muito mais, porque economicamente o Brasil tende a ganhar muito mais sendo esse grande player global do que sendo um país extrativista de desmatamento e de criminalidade. Repetindo o modelo que a gente foi colonizado, né? De extração e não de desenvolvimento. E aí, qual mensagem hoje que você gostaria de deixar para outras meninas, outras mulheres que sonham em trabalhar com sustentabilidade, ainda não encontraram o seu caminho, não encontraram ainda uma oportunidade? O que você diria para essas mulheres? Que mensagem você gostaria de deixar? Eu falaria: comece pequeno e sonhe grande. Porque tudo que tem propósito é muito poderoso. E pode te levar a lugares inimagináveis. Não porque vai ser fácil, mas porque você vai estar mais inspirada do que nunca. Ah, que linda a mensagem. E aí, já está chegando no fim a nossa pergunta, Donas da Voz, que é a pergunta que a gente sempre fecha o programa. É que, se você pudesse voltar no tempo, o que você diria para Thaís, 15 anos de idade? Aquela menina lá atrás, cheia de sonhos, ilusões, cheia de inseguranças. O que você diria para ela? Eu diria: não deixe ninguém apagar a sua chama. Porque eu sempre fui, desde criança, uma criança muito... Eu falava muito, eu era muito criativa e muitas pessoas diziam que eu era demais. Que eu falava demais, menina aparecida, né, que chamam. E eu tive muita sorte, porque os meus pais nunca apagaram minha chama. E por muitas vezes, em alguns ambientes, eu tive medo de falar, de me expor, por conta daquelas vozes que nos dão vergonha, nos dão medo de errar. Então eu falaria pra Thaís: vai, e se o seu único medo for uma desaprovação, alguém dizendo não, isso é um risco muito baixo. Então, vá mesmo assim. Cara, eu tô profundamente emocionada com o que ela falou, porque eu era uma menina assim, demais, né? Fala demais, aparecida, né? E meus pais também nunca apagaram a minha voz, a minha chama. Então, obrigada por compartilhar. Me imaginei eu criança, porque eu passei pela mesma coisa. E muitas vezes eu tive medo de me expressar, vergonha, né? Porque eu era demais, né? E, enfim, e hoje estamos aqui, duas mulheres, dando voz para o mundo, né? Donas da própria voz, dando voz a outras mulheres. Então, obrigada por compartilhar, isso foi muito lindo. Mas imagina se você não fosse demais, você não estaria aqui dando essa voz para essas pessoas. Eu acho que a gente tem que mandar toda criancinha mandona, Aparecida, dançarina, seja mais. E se alguém falar que ninguém vai aguentar, fala: não tem problema, o importante é você se aguentar. Exatamente. Né? Obrigada. Que papo bacana. Obrigada pela tua presença, Thaís, por estar aqui com a gente. Foi muito legal. Você trouxe muito conhecimento para mim na região. Espero que você também tenha gostado, tenha aprendido bastante. Temos muita coisa para evoluir ainda, para crescer, para salvar a nossa Amazônia, para trazer negócios. Enfim, obrigada e vejo você no próximo episódio.